Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Paraná, porque o IDR Paraná finalizou as atividades de monitoramento dos esporos da ferrugem asiática para a safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edivan José Posamay, ele que é gestor estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edivan, é sempre um prazer conversar com você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Eu que agradeço aí o convite do Notícias Agrícolas e para nós é sempre uma satisfação estar participando desse importante canal de comunicação para a agricultura brasileira. Edivan, o trabalho de monitoramento dos coletores de esporos aí no estado foi finalizado nessa semana. Que balanço a gente pode fazer da safra 21-22 aí no Paraná nesse quesito da ferrugem asiática? Então, Guilherme, nós finalizamos aí, foram 5 meses em 2021 e estamos encerrando agora, indo para o final da safra, a colheita das últimas lavouras. E esse foi um ano extremamente atípico com relação ao monitoramento da ferrugem comparado aos anos anteriores que a gente vinha trabalhando, né? Isso se deu principalmente devido aí às condições de climas, o clima que foi extremamente hostil ao desenvolvimento da cultura e, consequentemente, também não foi adequada para o desenvolvimento da ferrugem asiática da soja. Dos anos que a gente vem monitorando a ferrugem com os coletores de esporos, esse ano foi o ano que foi o menor percentual de coletores que conseguiu coletar esses esporos circulando no ambiente. Nós sempre tínhamos aí na casa de 70%, 80% dos coletores no estado com identificação de esporos, e esse ano a gente ficou com 37% dos 240 coletores que foram instalados no estado. Então, isso demonstrou que foi um ano de baixa pressão de ferrugem asiática para as condições do estado do Paraná, em função principalmente da estiagem, que ela teve início aí no mês de dezembro e se prolongou por novembro, né, de 2021, novembro e dezembro, e também em janeiro que houve essa estiagem. Então, foi um ano com baixa pressão da ferrugem. No campo também a gente não identificou nós perdemos, acho que o Edivan voltou. Edivan, você está me ouvindo? Edivan, você está me ouvindo? Oi, Guilherme. A gente teve uma pequena interrupção, Edivan, no momento que você estava falando que em campo também não houve essas identificações. Isso, Guilherme, a gente não teve... O próprio consórcio antiferrugem da Embrapa apresentou poucos pontos com ferrugem no estado do Paraná, que é um monitoramento feito em folhas, e isso vem só a reforçar aí a eficácia dos coletores de esporos nesse monitoramento, né? Mas, Guilherme, o que marcou mesmo foi essa questão de clima. A gente tem isso mapeado ao longo das safras. Anos com laninha no estado do Paraná, quando a gente tem poucas precipitações, diminui a pressão de ferrugem, né? Quando a gente tem bastante precipitação aqui na região sul, são anos que tem uma pressão maior da ferrugem asiática da soja. Então, isso ficou mais uma vez evidenciado, né? Nas áreas que a gente monitora, os agricultores foram orientados pela não aplicação de fungicidas, seja pela não presença de esporos, e também pela condição climática, né, que muitas lavouras aí tiveram uma produtividade baixa e a restrição foi a questão hídrica mesmo, e não teve nada a ver com doenças, né?
Então, Edivan, na última vez que a gente conversou foi lá em novembro, quando esse trabalho de monitoramento estava começando, e você já destacava que havia uma pressão menor em função daquele inverno mais frio, das geadas que aconteceram aí no estado. Então, além desse cenário do inverno já começar essa safra com menos pressão, a falta de chuvas, falta de precipitações também contribuiu para diminuir de vez essa pressão da ferrugem, né? Isso, Guilherme. Inclusive, assim, a gente teve no início da safra, no mês de outubro, a gente já teve identificação de esporos em algumas localidades, na região oeste do Pará. De outubro, que aqui no Paraná foi chuvoso. A gente teve muita chuva em outubro, e depois que se persistisse aquelas precipitações, mesmo que o inverno tivesse sido rigoroso, mas pela quantidade de precipitações como um todo no estado do Paraná, isso se refletiu então também nessa questão do monitoramento. E aí, Edivan, você comentou, né? Foram 37% dos 240 coletores que tiveram essa identificação. A gente vai até colocar aqui na tela a imagem do mapa aí do Paraná com a identificação desses coletores, né? Os pontinhos vermelhos são onde aconteceram essa identificação, os brancos são onde não houve essa identificação. Se a gente pensar para a próxima safra, Edivan, já existe planejamento, existe projeto para aumentar essa rede que já é bastante espalhada aí pelo estado, como a gente está vendo aqui no mapa? Sim, Guilherme, a gente vem trabalhando praticamente constantemente aí com esse número de 230, 250 coletores, né? Tem algumas áreas do estado que ainda não estão totalmente cobertas, a ideia é que a gente amplie, mas mais importante do que necessariamente o número de coletores é essa dispersão deles, né? A representatividade dentro de um contexto de uma região, né? E outra coisa que é importante é o movimento que a gente percebe a nível de Brasil. A gente tem a Emater do Rio Grande do Sul, temos a Embrapa, parceira aqui no Paraná, também na região do meio oeste baiano, tem o pessoal de São nível nacional. Isso nos dá uma precisão, uma leitura de comportamento da condição do sistema de produção de modo geral, mas isso vai nos dar uma leitura melhor do comportamento da ferrugem no ambiente brasileiro. Depois a gente vai filtrando isso para o Paraná, vai filtrando isso para os municípios, as macro-regiões. Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que foi o cenário da ferrugem asiática aí no Paraná nessa safra 21-22. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Primeiro, eu queria agradecer o espaço que vocês sempre têm nos oportunizado. É sempre uma satisfação estar aqui. Com relação a esse monitoramento da ferrugem, só comentar que ela, no passado, já foi algo colocado com um certo receio, né, dos seus riscos, e hoje, pelo conhecimento e pelos anos que a gente já tem acumulado aí com esse trabalho, ele já é uma realidade que pode ser replicada. A gente já tem visto aí produtores, inclusive, que tem adotado o coletor não na nossa rede, mas tem colocado na propriedade, junto com um técnico especializado que conhece de ferrugem, que faz as leituras das lâminas que a gente trabalha, já tem introduzido isso no seu sistema de produção com bons resultados. Então, é uma tecnologia que vem juntar a questão econômica, economia para o produtor, menor uso de insumos, né? Em momentos que a gente vive aí restrições, dificuldades, e há um ganho ambiental também para toda a sociedade, que é devido ao menor uso de fungicidas. Então, é um projeto que tem tudo aí a crescer com o passar do tempo. Guilherme, um grande abraço e fiquem bem.
Edivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. O Edivan Possamay, ele que é gestor estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi essa safra de soja 21-22 com relação à pressão para a ferrugem asiática. O IDR Paraná encerrou os trabalhos de monitoramento dos esporos da ferrugem para essa atual safra, com resultados muito menores do que aqueles que costumeiramente acontecem lá no Paraná. O Edivan destacando que o comum lá para o estado é encerrar a safra entre 70% e 80% dos coletores, identificando a presença de esporos no ar da região. Nessa safra, apenas 37% dos 240 coletores espalhados pelo estado identificaram presença de esporos nas lavouras, isso em função das condições climáticas. Lá no mês de novembro de 2021, no comecinho da safra, quando esse trabalho de monitoramento estava começando pelo IDR Paraná, o Edivan já tinha destacado para a gente aqui no Notícias Agrícolas que a expectativa era de uma pressão mais baixa para a ferrugem esse ano, em função do inverno frio, das geadas que aconteceram lá no Paraná. Isso quebrou um pouquinho o início para o desenvolvimento da ferrugem lá no estado, mas a expectativa era de que essa pressão pudesse aumentar a partir de dezembro. Agora, o Edivan destacando que a falta de chuvas em novembro, dezembro e janeiro lá no estado tirou de vez qualquer pressão da doença. Foi um ano bastante tranquilo com relação à situação da ferrugem asiática. Inclusive, muitos produtores nem fizeram aplicações de fungicidas, já que não haviam esporos, as condições climáticas também não eram preocupantes. Então, inclusive mesmo no campo, foram poucos os casos identificados nas folhas, nas lavouras. Não houve qualquer tipo de problema com ferrugem asiática no Paraná para essa safra 21-22. E aí o Edivan já destacando que a expectativa para a próxima safra 22-23 é ampliar o número de coletores lá no estado, atender outras regiões do estado que hoje talvez não estejam totalmente atendidas. Esse é um projeto do IDR que vem crescendo ano após ano, também vem sendo replicado em outros estados do país para formar essa rede de monitoramento que ajuda efetivamente o produtor na tomada de decisão do dia a dia para saber quais são ali os pontos mais críticos do estado, onde que ele precisa prestar mais atenção com relação ao avanço dos esporos da ferrugem asiática para a soja. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.